Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, gente, por conta do vídeo de ontem, eu acabei recebendo algumas mensagens não muito boas, como era de se esperar, né? Mas teve uma que eu achei, assim, mais relevante para fazer um vídeo hoje e comentar sobre isso, que é uma questão que as pessoas acabam confundindo um pouco as coisas, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando por que eu persigo pessoas trans. Acontece que eu não persigo pessoas trans, né? Eu simplesmente resisto às investidas dos queers e do transativismo, simplesmente assim, né? Simplesmente me recuso a baixar a cabeça para tudo, simplesmente critico o fato do transativismo achar que é tudo sobre eles. Né? Vejamos, gays podem se reunir e se organizar em defesa dos seus interesses? A esmagadora maioria das pessoas sensatas diria que sim, né? Mas alguns aparentemente discordam, e é esse o problema. Né? Gays e lésbicas, depois de décadas de luta, conquistaram o direito de se definirem como atraídos pelo mesmo sexo, certo? A base é essa. Só que para alguns não. E se você está pensando que me refiro aos cristãos tradicionalistas e conservadores, né? Estão enganados, tá? Eu estou me referindo ao movimento LGBTQIAP+, e sabe-se lá quantas letras irão acrescentar aí. A galera que não está mergulhada nas tais políticas de identidade agora deve estar meio que coçando a cabeça, né? E a menos que você siga as dicas do Levítico, o que poderia haver de errado em gays e lésbicas se sentirem atraídos por pessoas do mesmo sexo? Não é verdade? A resposta é que, ao reconhecer a realidade da atração pelo mesmo sexo, você está indiretamente reconhecendo a realidade e a importância do sexo biológico como condutor dessa atração. Né? Nós, gays e lésbicas, nos atraímos por pessoas do sexo masculino e do sexo feminino, biologicamente falando. Você também deve estar reconhecendo indiretamente que heterossexuais não fazem parte do grupo de pessoas com as quais você namoraria, gays e lésbicas, né? Mesmo que eles digam que compartilham sua identidade de gênero. Porque não é disso que se trata, não é de gênero que se trata, é de sexo. E isso, meus amigos, significa que você efetivamente se declarou culpado do gravíssimo crime de transfobia, segundo queers e transativistas, deixando claro, tá? Que segundo eles isso é um crime, assim, mortal. Se você não está no Twitter, não pôs os pés em um campus universitário nos últimos anos e não acompanha páginas como Quebrando o Tabu e Mídia Ninja, onde esse tipo de coisa é levado muito a sério, você pode imaginar que estou inventando isso para ganhar likes, né? É isso? Afinal de contas, né, quase todas as pessoas que estão assistindo o vídeo sabem muito bem como funciona a atração sexual. Eu imagino que sim, certo? Mas estou falando sério, gente. Há, de fato, um grupo de ativistas que se autodenominam representantes da comunidade LGBTQIAP+, que não apenas pregam a ideia de que a verdadeira atração é baseada no gênero, como também procuram coagir e assediar qualquer um que diga que essa ideia é completamente divorciada da forma como o cérebro humano funciona. Nesse mundo de faz de conta, ser gay ou lésbica, da forma como gays e lésbicas reagem, experimentam, né, o fato de serem gays e lésbicas, é ser transfóbico. E nem é uma coisa realmente nova, tá? À medida que grupos de direitos gays se tornaram trans-inclusivos, essa homofobia emergiu, sabe? Ao invés de simplesmente combater a violência, o bullying e a discriminação contra pessoas trans, esses grupos assumiram uma missão ideológica. E por que não dizer espiritual? Sabe, afinal de contas, eles substituíram o sexo biológico e real por identidade de gênero, que é algo inventado. Uma tal essência interior e indefinível representada externamente pela adoção de estereótipos masculinos ou femininos. Tipo uma religião, né?
Esses grupos agora definem gays e lésbicas como aqueles que são atraídos por pessoas do mesmo gênero. E a consequência dessas definições distorcidas é determinar a atração pelo mesmo sexo como sendo intolerância. Vejam bem, até a década de 90, eram somente os homofóbicos conservadores dentro e fora do governo que diziam que a homossexualidade era uma identidade falsa e perigosa. Agora, além desses que ainda estão por aí, né? Eles não desapareceram, não. Pelo contrário, principalmente nas igrejas, né? Os homofóbicos que se dizem progressistas também seguem essa mesma linha, né? Mas por que queer e transativistas não atacam heterossexuais com igual vigor? Já que homens e mulheres heterossexuais estão tão focados na realidade do sexo biológico quanto homens gays e lésbicas. Não é isso? Por que não fazem a mesma coisa? Eu explico por quê. Porque somos mais fracos e vulneráveis, e eles sabem muito bem disso. Além disso, gays e lésbicas, principalmente gays, infelizmente, são induzidos a acreditar que tem uma tal dívida histórica com pessoas trans. Isso porque, segundo eles, estas sempre foram deixadas de lado pelos movimentos, né? Eles acham que trans e transexuais sempre foram deixadas de lado, que o movimento homossexual, que até então era homossexual, depois virou LGBT, não queria saber deles, escondia-os, colocava-os debaixo do tapete. E, para convencer os mais jovens, reescrevem a história, inclusive incluindo personagens em eventos que eles nunca estiveram, tá? Como é o caso lá da Marsha P. Johnson, que não estava na hora que os conflitos lá de Stonewall começaram. Inclusive ela mesma disse isso. E agora ela, né, segundo esse movimento aí, ela foi a protagonista, ela que começou tudo, ela que iniciou tudo, ela que fez tudo. Bom, fingem um protagonismo no passado que nunca aconteceu, para dizer a verdade, né? Inventam demandas para dar a falsa impressão de que eles têm algo por que lutar, né? A luta por pronomes corretos, então, é uma dessas demandas inventadas, né? A demonização de gays é uma forma também de enfraquecer a autoestima e deixar os mais jovens, principalmente, vulneráveis e aptos à cooptação desse movimento. E tanto é assim que há anos vemos gays usando os memes homofóbicos enquanto queers e trans usam e abusam de homofobia recreativa nas redes. A gente cansa de ver isso o tempo todo. Então, assim, gente, eu não tomei tapa na cara, eu não corri de polícia, vi amigos meus morrerem toda semana, né? Fui humilhado e perseguido nas escolas onde passei, para agora aceitar esses abusos calado, né? Então, não, eu não persigo trans, eu apenas reajo, sabe? Essa galera nunca vai me fazer ter vergonha de ser quem eu sou, nunca. A igreja não fez, o governo não fez, a sociedade inteira não fez, não vai ser agora. Né? Então, assim, eu mantenho a minha autoestima, mantenho o meu orgulho, mantenho a minha dignidade. Os mais jovens, eu entendo, né, que são mais frágeis, né, que são mais vulneráveis, e eles acabam caindo aí nesse joguinho, sabe, de dívida histórica, de que trans sempre foram marginalizados por nós. Muito pelo contrário, se as pessoas trans hoje têm um movimento organizado, graças a gays. Tá? Graças a gays e lésbicas, graças principalmente a gays. Foram gays que lá nos anos 90, sabe, iam para as esquinas, para as ruas, para distribuir camisinha para essas pessoas, né, que estavam lá em situação de vulnerabilidade nas esquinas se prostituindo, sabe? E ali, além de distribuir preservativo, essas pessoas distribuíam informações. Diziam, olha, vocês precisam se organizar, vocês podem se organizar, vocês são capazes disso, vocês podem lutar pelos seus direitos, vocês têm direito. Porque nem isso essas pessoas sabiam que tinham direito, sabe? Então foram gays que foram lá, porque não tinha internet naquela época, não. Então as pessoas não estavam publicando postzinho em rede social para dizer isso, não. Elas estavam indo lá nas ruas, estavam indo lá atrás dessas pessoas, muitas vezes sendo muito mal recebidas, inclusive. Tá? Vamos olhar para a história real, para aquilo que de fato aconteceu. Não porque inventam hoje em dia aí, porque vocês não estavam lá. A maioria dessas pessoas sequer estava lá para hoje dizer o que aconteceu. Eu estava lá.
Eu sei o que aconteceu. Eu vivi aquilo. Tá? Então eu sei muito bem que era assim. Foi assim que as coisas aconteceram. E podem perguntar aos gays mais velhos que também estavam lá, perguntem a eles se não foi assim que a coisa aconteceu. Tá? E hoje em dia eu dou ouvido às pessoas que estavam lá. Em Stonewall, por exemplo, essas pessoas ainda estão vivas e elas contam o que aconteceu. E enquanto esteve viva, Marsha P. Johnson também contou o que aconteceu. E ela foi muito clara ao dizer que ela só chegou depois, muito depois que já tinha acontecido. Ela também foi muito clara em dizer que Sylvia Rivera sequer foi. Só foi dias depois. Então, não, elas não fizeram, não começaram tudo, sabe? Nós gays não devemos os nossos direitos às pessoas trans, é pelo contrário, é o contrário. Se trans hoje, por exemplo, tem direito a usar nome social, foi graças a gays. Foram gays que conquistaram isso. Pergunta lá ao Jean Willis. Sabe? Perguntem a quem estava lá. Não fiquem se fiando, não fiquem acreditando em lorota de rede social, em fanfic. Não. Sabe? Vão perguntar a quem estava lá, vão ler os livros de história, vão procurar os fatos. Não fiquem inventando coisinhas, não. Então, eu não estou aqui perseguindo ninguém. Eu reajo à mentira. Eu reajo ao ataque. Eu reajo a esse ataque que está sendo feito, sabe? Essa demonização de gays. Eu reajo a esse tipo de piadinha infame, né, dizendo, por exemplo, que odiar gays é inevitável. É esse tipo de coisa que eu reajo. Eu jamais iria aceitar isso, eu jamais iria abaixar minha cabeça para esse tipo de coisa. Se vocês estão contando com isso, podem esquecer. Porque não vou mesmo. E muitas outras pessoas estão revendo esses conceitos, estão vendo que é isso que está acontecendo e também estão reagindo. Porque está muito claro, só não vê quem não quer, né? Só não vê quem já se entregou a essa seita, sabe? Então aí, qualquer verdade de fora passa a ser mentira, né? Só aquilo que é dito na seita que é verdade. Não, senhor, vão procurar a fundo o que realmente aconteceu e o que realmente está acontecendo. Ninguém se atrai por gênero, então não, a gente não se atrai por esse combo de estereótipos, por esse combo de papéis, de comportamentos, de expectativas de comportamentos. Não, heterossexuais se atraem por pessoas de sexo diferentes e bissexuais se atraem por sexos diferentes e por sexos iguais, e homossexuais se atraem por pessoas do mesmo sexo. É simples, não adianta querer reinventar a roda, sabe? Inventar a pólvora, não adianta, elas já foram inventadas e é assim que a coisa funciona. Espero que eu tenha sido claro, né? Espero também que as pessoas comecem a ter um pouquinho mais de amor próprio, sabe? Eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de amor próprio, principalmente esses jovens. Você não precisa ter vergonha do que você é, você não precisa ter vergonha dos gays do passado, muito pelo contrário, você tem que ter orgulho. É graças a essa galera que hoje a gente pode estar aqui falando esse tipo de coisa. É graças a essa galera que hoje, inclusive, vocês podem estar aí, cuspindo no prato que comem. Tomem muito cuidado com isso, viu? Elevem a autoestima de vocês, parem de ter vergonha do que são. Isso é muito triste, isso é muito feio. Tá bom, gente? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.